Hoje nós vamos falar sobre os biomas brasileiros. Vamos começar com uma aula introdutória falando dos biomas em geral e depois eu vou postar para vocês aulas específicas sobre cada um dos biomas. Vamos direto para o ponto porque quem está estudando para concurso ou para o Enem não tem muito tempo a perder. Vamos falar sobre os biomas brasileiros. Primeiro, eu vou lembrar a vocês a definição de biomas. Biomas é aquele macro, né, aquele grande espaço geográfico formado por diferentes ecossistemas, diferentes características ambientais, mas que a gente pode agrupar em condições relativamente homogêneas. Vamos dizer assim, é um conjunto de ecossistemas que juntos formam um sistema biológico maior. E quando a gente fala de biomas brasileiros, a gente tem que primeiro falar um pouco do que é o Brasil. O Brasil é um país ímpar, vamos dizer dessa forma. É um país muito peculiar. Por quê? Primeiro, é um país de dimensões continentais. Vamos falar a verdade. Se o Brasil tivesse solto no meio do oceano, dava um continente. É tipo a Austrália. É enorme. É um negócio absurdo. E está posicionado numa posição muito privilegiada do ponto de vista ambiental. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território. A gente ocupa quase metade da América do Sul. Ou seja, nós sozinhos respondemos por quase metade do continente. É uma dimensão territorial muito grande. Às vezes a gente perde um pouco esse senso do tamanho do Brasil. É o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Nós temos uma produção de grãos gigantesca. Nós temos uma produção de fruticultura muito significativa. Somos grandes produtores de café. Acho que se não formos o maior, somos um dos maiores do mundo. Nós somos principalmente exportadores de commodities, então nós temos um setor agropecuário e a agroindústria muito desenvolvido e muito demandante. Como reflexo, é um setor que tem um potencial de exportação muito grande, tem um potencial de geração de divisas muito grande e tem um potencial de pressão político-econômico também muito grande. Nós temos hoje o setor do agro como um dos grandes motores da agenda política brasileira. Não vou discutir política porque esse não é o nosso foco, mas é impossível você dissociar a agroindústria do desenvolvimento do país e como reflexo também das pressões ao meio ambiente. Nós somos o oitavo maior produtor de petróleo do mundo, então, por mais que sejamos um grande produtor, nós não somos um de maior expressão, mas estamos entre os 10 maiores do mundo, respondemos por mais ou menos 4% do petróleo produzido, na verdade, no planeta. E nós temos, aí sim, uma posição privilegiada. Nós temos cerca de 12% das fontes de água doce do mundo. Vamos lembrar o seguinte: a água, ela é um recurso muito abundante no planeta, mas a água doce e principalmente a água potável são recursos bem mais limitados. A água doce representa só cerca de 2,5 a 3% da água disponível do mundo. Então o Brasil, ele vai ocupar uma posição relativamente privilegiada, por quê? Porque a gente tem uma alta disponibilidade hídrica. E essa disponibilidade hídrica é muito explorada, principalmente no setor do agronegócio, da indústria. O uso doméstico, ele ainda representa uma porcentagem muito pequena do que é o uso da água no país. E aí a gente também precisa levar em consideração o seguinte: desses 3% que restam, 2,5 mais ou menos, né, um número exato é difícil de precisar, as fontes vão divergir nisso aí. Você tem uma indisponibilidade, como eu falei, uma parte da água vai estar nas geleiras, porque a geleira tem água doce, tá, mas ela está indisponível. Aí você vai ter um percentual de águas subterrâneas e das águas superficiais representam, acho que mais ou menos 1% da água doce. Quantos por cento é água potável? Você tem um comprometimento muito grande dos recursos hídricos, tanto pela contaminação por pesticidas, a questão de contaminação por resíduos industriais, enfim, você tem várias fontes de poluição inclusive poluição, difusa, né, que é aquela que vem através da lixiviação de campos agrícolas, que vão fazer com que a água potável seja ainda mais escassa. Então o Brasil, dentro da disponibilidade hídrica, dado o seu grande volume, é um país privilegiado. E é o país mais biodiverso do planeta. A gente não está falando de um dos, o Brasil é o país mais biodiverso do planeta. E essa biodiversidade vem em parte de alguns fatores. Da nossa aula introdutória, a gente tem como necessário para a existência, né, da vida das espécies, a gente tem os hábitats, os ecossistemas.
E vamos lembrar que tudo isso é determinado não só pelos fatores bióticos, ou seja, a porção viva, mas também pelos fatores abióticos, ou seja, aquela porção não viva do ambiente. Então a gente está falando dos aspectos físicos, dos aspectos geográficos, dos aspectos climáticos. A gente está falando de uma variação dos tipos de ambientes disponíveis que vão levar a um enriquecimento da biodiversidade. E o Brasil, nesse sentido, é novamente privilegiado. Por quê? Porque nós temos uma distribuição tanto longitudinal, ou seja, sentido leste-oeste, como latitudinal, sentido norte e sul, bastante ampla. Boa parte do nosso território está situado, inclusive, em zonas de influência equatorial ou tropical e subtropical, que são regiões que têm uma tendência maior a favorecer o desenvolvimento da fauna e da flora, por questões de disponibilidade hídrica, né, por questões de temperatura. A gente não tem áreas situadas ali na faixa polar, que geralmente são áreas de baixa biodiversidade. Como o nosso país está muito concentrado aqui na faixa equatorial e tropical, que são domínios quentes e úmidos, isso favoreceu o estabelecimento de ecossistemas muito ricos, com alta produção de biomassa, alta produtividade primária, que são principalmente florestas tropicais, e que favoreceu o desenvolvimento e a diversidade de organismos dentro desses ambientes. Então, a gente tem essa amplitude territorial muito grande e essa diversidade muito grande. E como resultado, a gente tem, por exemplo, aqui na região norte, uma floresta extremamente densa, como a floresta amazônica. A gente tem planícies de inundação na região do Pantanal. E a gente tem aqui campos sulinos, campos limpos, planos, sem a ocorrência de muitas espécies arbóreas nos pampas sulinos. Ou seja, a gente tem uma diversidade de ambientes que gerou uma diversidade de fauna e de flora muito abundante. E a gente vai ter, dada nossa extensão territorial novamente, e toda essa diversidade, nossos ambientes agrupados em 6 grandes biomas. Nós vamos ter o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Falando de forma geral, antes da gente partir para as aulas específicas de cada bioma, a Amazônia ela é um domínio caracterizado principalmente por florestas tropicais densas, com alta pluviosidade. A gente está aqui na região norte do país, próximo ao Equador. O que é que a gente tem no Equador, gente? Muito sol. Vamos parar para pensar. Qual é a maior fonte de energia que o nosso planeta tem? Radiação solar. Tanto para a fotossíntese como para o aquecimento da atmosfera, para alimentar as dinâmicas do ciclo hidrológico, o Sol é o maior agente. A gente tem um núcleo muito quente, mas ele não exerce o mesmo potencial de fornecimento de energia que o Sol fornece. Ele é a grande bateria que mantém o nosso planeta vivo. Onde a gente tem uma maior incidência solar? Na faixa do Equador, de forma geral. Por mais que ao longo das estações o posicionamento do Sol migre entre os trópicos, o Equador está sempre ali dentro de uma faixa de insolação bastante intensa. Resultado disso, a gente tem temperaturas mais elevadas, alta insolação que favorece o desenvolvimento de uma vegetação mais densa, uma vegetação mais frondosa. Então a gente vai ter na Amazônia uma floresta muito rica em biomassa, mesmo sendo um ambiente físico não muito favorável. E a gente vai explicar os detalhes um pouco melhor na discussão do bioma. A gente vai ter a seguir aqui a Caatinga, que é o quê? É o nosso ambiente semiárido. O Brasil, ele está situado numa região que deveria ter desertos, mas nós não temos desertos. Nós estamos em processo de desertificação, mas nós não temos desertos devido à presença da Amazônia. Vou explicar um pouquinho disso no tópico da Amazônia novamente. Mas a Caatinga, a gente tem um ambiente semiárido, ou seja, de baixa pluviosidade e alta insolação. A gente vai ter ali uma vegetação já adaptada a um ambiente mais quente e seco, com adaptações inclusive evolutivas e adaptações morfológicas, ou seja, de sua aparência,
e de suas formas biológicas para sobreviver melhor a esse tipo de ambiente. A gente vai ter aqui o Cerrado, que ocupa a faixa central do Brasil, indo lá para o litoral norte. Nesse ambiente, a gente vai ter faixa de vegetação mais parecida com as savanas africanas. O cerrado é um tipo de savana. A gente vai ter uma pluviosidade alta, mas muito sazonal, muito bem definida pelos pelos períodos, melhor dizendo, das estações do ano. A gente vai ter uma elevada biodiversidade e um ciclo de uma relação cíclica com os incêndios que acontecem lá de forma natural, vão ser discutidos também melhor no tópico específico. É um ambiente que vem sofrendo muito com a degradação devido ao avanço das fronteiras agrícolas, devido ao avanço do plantio de grãos, principalmente de soja, vem reduzindo muito as áreas de ocorrência de cerrado e que tem uma relevância muito grande do ponto de vista hidrológico, porque a gente tem muitas nascentes de bacias que estão situadas nesse bioma. A gente vai ter a Mata Atlântica, que é um bioma principalmente de influência oceânica. A gente vai ter ali formações serranas aqui, principalmente da Serra do Mar em diante, né, em direção ao litoral. Devido à presença dessas serras, você tem um alto índice de chuvas orográficas, que são chuvas que decorrem dessas barreiras geográficas, né, dessas serras e dessas chapadas, que quando o ar marinho vem e entra em contato e bate nessas barreiras, ele chove aqui, principalmente nessa faixa litorânea. Então você novamente vai ter, assim como no bioma Amazônia, vegetações associadas principalmente a ambientes de alta pluviosidade, pouco adaptados a regimes de seca. Mas você vai ter também uma alta diversidade de ambientes, por quê? Porque na Mata Atlântica, na região de Mata Atlântica, você tem uma variação de ambientes físicos muito grande. A gente vai discutir isso quando a gente falar de fitofisionomias, mas, por exemplo, na Mata Atlântica você tem a floresta tropical úmida, mas você tem também a floresta de araucárias aqui na porção mais ao sudeste e sul do país, e você vai ter áreas de manguezal, onde essa Mata Atlântica vai se implantar em regiões de influência marinha, influência de solos mais salinos, de granulometria, ou seja, o tipo de grão que forma o solo mais siltoso, argiloso ali. Aí você vai ter os manguezais, as restingas, então você vai ter uma alta diversidade fitofisionômica, ou seja, de fisionomias botânicas, e você vai ter também uma alta diversidade de espécies da fauna associadas, exatamente em decorrência de quê? Da variação dos ecossistemas que você vai ter associados a esse bioma. Você vai ter aqui no cantinho aqui entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, o complexo do Pantanal, que é um bioma, mas alguns autores se referem como complexo. A gente vai tratar como bioma, que é a maior planície de inundação contínua do mundo. Mas a gente está falando de que não é da porção brasileira. O Pantanal ele se estende para além do limite do Brasil. Ele tem aí uma adaptação, esse bioma, a regimes de chuva também concentrados. Ele tem uma estação muito chuvosa, uma estação muito seca, e durante a estação chuvosa você tem o regime das cheias, que vão tornar essas planícies aí pantaneiras alagadas, e você vai ter uma adaptação tanto das plantas, com adaptações fisiológicas para sobreviver a esse período de inundação, como da fauna, que vai seguir certos processos migratórios entre áreas secas e úmidas. Conforme as planícies vão inundando, eles vão migrando para áreas mais altas, para áreas mais secas, e depois reocupando esses espaços dentro dessas dinâmicas. E por último, o Pampa, o último, mas não menos importante. Um bioma também que se expande para fora do país e que tem aqui características bem peculiares de ser um campo limpo, que as pessoas veem como uma área de gramíneas. Ah, é um campo, é um pasto. Mas não é um pasto, é um bioma altamente biodiverso, só que com predomínio de espécies herbáceas. É importante desconstruir na mente das pessoas essa ideia de que porque um ambiente é ocupado por gramínea, ele não é biodiverso. Criou-se um mito de que a biodiversidade está na floresta. Não, ela está em todo lugar. Nas formações de pampas, ele tem uma biodiversidade mais voltada, mais focada, digamos assim, né? Vamos dizer, melhor desenvolvida, melhor dizendo, né? De espécies herbáceas. Mas isso não quer dizer que essas espécies não sejam diversas, é porque são diversos tipos de capins.
né, o pessoal lida com tudo como se fosse capim, né, mas aí ali você vai ter uma série de espécies herbáceas que vão estar ocupando aquelas planícies ali dos pampas. Também é um bioma muito ameaçado, principalmente por um processo de arenização, que a gente vai discutir no ponto específico. E qual a importância desses diferentes biomas? Cada bioma, todo bioma vai desenvolver uma série de serviços ecossistêmicos. O que são os serviços ecossistêmicos? Falando bem por cima. São serviços prestados pela mera existência desses ambientes para nós. A gente tem que lembrar o seguinte: antes de sermos humanos, nós somos animais. E, como tais, nós vivemos dentro de um ambiente que permite a nossa subsistência, a nossa vida, em termos de clima, disponibilidade de água, qualidade do ar, etc. Disponibilidade, inclusive, de alimento. Por mais que a gente condicione os sistemas, isso tem um custo. Isso tem um custo para os ecossistemas e isso tem um custo para nós, quanto sociedade. Os biomas e os ecossistemas, eles prestam esse serviço pela sua mera existência. Por exemplo, a Amazônia, ela tem um papel fundamental na regulação climática. Ela é uma grande bomba de água, tipo, toda a água que chove na Amazônia e também parte da água que está ali no solo, essas árvores bombeiam através de um processo chamado evapotranspiração de volta para a atmosfera. Quando elas lançam de volta, elas criam um fenômeno chamado rios voadores, que mantém a umidade na atmosfera tempo suficiente para que ela seja levada até aonde? Até a região centro-sul do país. Se você remove a Amazônia, a região centro-sul seca. O índice de chuvas cai muito, porque aquela região ali ela tem uma tendência natural a ser um deserto. Sem a Amazônia ali, a chuva cairia sobre aquela região norte e não chegaria até a região centro-sul do país. Então, a região centro-sul do país tem uma alta dependência desse serviço ecossistêmico. Outra coisa, a Amazônia é um grande fixador de carbono. Vamos parar para pensar. A árvore, todo ser vivo, ele é composto à base de carbono. As árvores, elas têm uma alta capacidade de fixar carbono. Por mais que na fotossíntese ela tire o gás carbônico, mas depois ela devolva no momento da respiração para a atmosfera, parte desse carbono que ela fixa, tanto do ar quanto do solo, fica ali dentro do corpo daquela árvore, dentro dos troncos, dentro das folhas. Isso aí vai fixando esse carbono que estaria na atmosfera e teria um efeito de causar ou agravar ou acelerar, escolha o termo que melhor convier com o ramo acadêmico que você segue. Esse carbono livre na atmosfera teria um efeito sobre o efeito estufa de agravamento, aí você teria um aumento das temperaturas, tanto globalmente como localmente. Então a Amazônia tem esse serviço ecossistêmico de regulação climática muito forte. O cerrado, ele tem uma função muito importante na recarga de aquíferos. Como tem muitas nascentes de água doce no cerrado, a sua manutenção é importante por conta disso. Se você destrói o cerrado, a permeabilidade do solo fica comprometida, e aí a recarga desses aquíferos fica comprometida também. Como resultado, o abastecimento de água potável no país pode vir a ser comprometido. Algumas bacias já enfrentam problemas de secas em nascentes de rios que eram perenes, ou seja, que nunca secavam. E como tal, a água potável não, correção, a água doce, que não é necessariamente potável, vai perdendo, vai reduzindo a sua disponibilidade superficial. Já a Mata Atlântica, por exemplo, tem a questão da proteção dos mananciais. Você tem rios que correm dentro das florestas ali, onde as copas das árvores vão fazer com que a evaporação da lâmina d'água seja diminuída e você tem a condição de uma chegada de mais água, de mais recurso hídrico a locais onde talvez não chegasse com tanto volume. Você tem também a questão da preservação da qualidade dessa água, né. Sem a Mata Atlântica ali, você teria um processo erosivo que poderia levar a um assoreamento desse corpo hídrico, com redução da qualidade e da quantidade de água. Então ela tem a função de proteger esses mananciais. Ela também tem a proteção da zona costeira. Os manguezais e restingas, eles têm como função fixar os sedimentos na costa. Então esses processos de levada, de tomada pelo mar, seriam mais graves. Então você tem uma proteção da linha de costa ali. Todas as cidades costeiras que têm áreas de manguezal, se você remove aquilo ali, você tem um risco de perda, de solapamento ali, de perda do substrato, de remoção do substrato, com inclusive o comprometimento das estruturas que estão situadas à costa. A cidade de Aracaju, por exemplo, que é uma capital, ela fica situada numa zona costeira e você teve um problema semelhante em uma região, que é a 13 de julho, onde você teve que fazer uma intervenção humana que, com a manutenção do manguezal, não teria sido necessária.
Então você tem um investimento altíssimo para proteger a costa do município, o estuário, melhor dizendo, quando você poderia simplesmente ter a recuperação da área de manguezal e o manguezal cuidaria disso aí de forma perene, com muito mais tranquilidade. E você tem também a fixação do carbono oceânico. O manguezal, ele tem uma capacidade de pegar o carbono atmosférico e depositar nos oceanos. Ele é responsável por um volume muito grande de carbono que entra nesse ecossistema aquático, né, no bioma oceânico. E para além disso, ele tem também função como berçário da vida marinha, enfim, uma série de processos ecológicos, como vocês podem ver, eu trouxe aqui só alguns exemplos, que dependem da manutenção da qualidade dos ecossistemas associados a esses biomas para continuar funcionando. Sem esses serviços ecossistêmicos, a gente teria um comprometimento muito grande da nossa qualidade de vida. E quais são as principais ameaças a esses ecossistemas que prestam esses serviços ecossistemas? Esses serviços ecossistêmicos, desculpa. Nós, nós seres humanos, somos a maior ameaça aos serviços ecossistêmicos prestados pelos ecossistemas e biomas dos quais nós mesmos dependemos para viver. E quais as formas que nós ameaçamos? Principalmente o desmatamento, para ampliar a fronteira agrícola, para mineração, para ocupação urbana, expansão imobiliária, incêndios florestais. Ah, existem incêndios florestais naturais? Sim, mas eles respondem por um percentual muito pequeno do total de incêndios que acontecem hoje no território brasileiro. A exploração não sustentável dos recursos naturais, por exemplo, a gente tem a sobrepesca, que compromete as populações de peixes, a gente tem a retirada de recursos madeireiros de forma que a floresta não tem tempo de recuperar, de recompor esse estoque, né, florestal, de recursos florestais. A gente tem a caça em um regime que está levando o processo de extinção dos animais. Então a gente tem uma exploração predatória de todos esses recursos. E a introdução também de espécies exóticas. Aqui são só alguns exemplos, né? São espécies que vêm de outros ambientes, que entram nesses ecossistemas e comprometem o funcionamento dos ecossistemas. Ou eles vão predar animais, eles não têm predadores, acabam se tornando uma praga e acabam comprometendo o ecossistema. Enfim, você tem o caso do caramujo africano, que inclusive transmite doença para a gente. Ele é um reservatório de meningite. Ele foi trazido, né? Não me recordo agora qual o motivo de trazerem, mas o caramujo gigante africano veio trazido e hoje virou uma praga em algumas regiões. Então você tem todas essas condutas que são condutas lesivas ao meio ambiente que acabam comprometendo, né, a sustentabilidade desses ambientes ao longo prazo. Tipo, a gente tem todos esses recursos à nossa disposição e a gente, através dessas ações, dessas intervenções, vem comprometendo os ecossistemas e os biomas. E o que é que a gente vem fazendo para remediar isso? A gente criou instrumentos de proteção ambiental. Então, quais os principais instrumentos que a gente tem? Eu separei aqui em 3 grupos. Instrumentos legais, que são as leis que estabelecem critérios de uso e proteção dos biomas, dos ecossistemas do nosso território, que são, por exemplo, o Código Florestal Brasileiro, que vai estabelecer o regime de exploração e conversão do solo ocupado por vegetação nativa. Ele vai dizer quando você pode ou não pode desmatar algo, ele vai estabelecer percentuais mínimos de proteção do território do imóvel rural. Você tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que cria as categorias e os instrumentos de manejo e gerenciamento das unidades de conservação. Você tem a Lei da Mata Atlântica, que é uma lei específica para a proteção do bioma, onde ele estabelece critérios de uso e critérios de proteção do território. Você vai ter instrumentos de gestão e planejamento, né? Eu coloquei até unidade de conservação, o plano de manejo. O plano de manejo é o instrumento de gerenciamento do território da unidade de conservação. A unidade de conservação sem um plano de manejo, ela fica muito vulnerável, porque ela não tem subsídios para a gestão do seu território e para a proteção do seu território, a depender de sua categoria. Você tem os planos de bacia hidrográficas, que são instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos, zoneamento econômico e ecológico, que são instrumentos de gestão do território como um todo. Você tem instrumentos de regulação, que são, por exemplo, as licenças e autorizações ambientais. Toda atividade potencialmente causadora de impacto ao meio ambiente tem que passar por processo de licenciamento. A função desse licenciamento é prever os impactos que ele vai causar e tentar prevenir esses danos. Então, esse instrumento é um instrumento crucial para que você tenha
a execução sustentável das atividades econômicas, de forma que não comprometa não só a disponibilidade de recursos, mas também a manutenção desse ecossistema para as futuras gerações. Eram esses os aspectos introdutórios que eu queria trazer para vocês. Agora a gente vai partir para o conteúdo específico de cada bioma. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se ficaram com dúvida, deixa as dúvidas aqui embaixo. Não só vai ajudar vocês a sanarem os pontos que ficarem pendentes, como me ajuda também através do engajamento. Vejo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado novamente. Desejo a vocês sucesso e bons estudos. Até a próxima.